Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês o pack Pinks Watercolor Brushes. Vamos passar por todos os pincéis para que vocês conheçam um pouco das características de cada um. Então vamos em pincel, temos o pacote Pinks Watercolor Brushes. No pacote você recebe o Pink Pencil Sketching Details 6B. Vai de brinde para vocês, que é o meu pincel de sketching e de line art suja. Parte então do pacote você tem o Soft Details e o Hard Details, que são pincéis para detalhes, tá? Então vamos ver um pouquinho deles. Vou aumentar aqui bastante. O Soft vai fazer uma linha macia, tá? E se você fizer ele bem pequenininho, você tem detalhes bem soft e trabalha também a pressão. Vamos para o Hard. Ele já vai ter a ponta um pouco mais dura, né? As bordas mais duras, mas não tanto, ainda tem uma certa maciez. E você pode trabalhar, então, detalhes com mais cargas de tinta, com mais precisão. Fiz uma pequena mancha aqui com Perfect Basic para demonstrar os pincéis de blending, tá? De mistura. O Power Blend tem esse formato aqui, tá? De sangramento. E você pode, então, borrar. Você pode usar pequeno, você pode dar leves batidinhas, tá? E ele vai borrar com mais suavidade. Ou você pode dar essas puxadas e ter esse efeito, tá? Vou colocá-lo aqui maior. Ó, agora eu estou esfregando mesmo, não estou puxando, ó. Quando você puxa a carga de tinta. Se eu puxo pra cá, eu puxo a claridade. E aqui eu estou esfregando e misturando. Já o Sweet Blend tem uma característica um pouco diferente, ali o carimbo dele. Você tem mais suavidade e mais texturas sendo puxadas, tá? Então, dependendo da mistura que você quer, ele vai ser a opção perfeita para misturar. Se você esfregar, você tem outro efeito. O Wonderful Basic é um pincel para você usar de base, ele tem essa maciez, mas se você pressionar, ele preenche muito bem. Tem essas bordas que são bem naturais, eu uso muito para base, geralmente eu faço as bases das minhas pinturas com tons mais claros, eu não uso tão escuro assim, e venho adicionando todo o resto em máscara de recorte, nos tons mais escuros, tá? Você consegue deixar os espaçozinhos em brancos, que é comum da aquarela, com bastante naturalidade. Ele faz suaves emendas, olha. Quando a gente tá usando tons claros, eu não costumo nem resolver essas emendas, porque realmente elas são imperceptíveis. Elas vão aparecer mais nos tons escuros. Mas você pode usar o blend, ou pegar o Power Blend e resolver, se você quiser, as emendas. Vamos conhecer agora o Perfect Basic. Ele é um pincel que tem Multiply na composição, então, olha, ele tem passagens suaves, mas ao mesmo tempo ele também é firme, mas ele tem uma característica ali soft também, tem textura, eu posso vir com ele novamente, e ele vai adicionando mais tons por conta do Multiply. Você consegue fazer passagens bem suaves trabalhando a pressão, tá? Vamos para o Rustic, que é um pincel rústico. Ele tem essas texturas de bordas bem irregulares e também tem esses pontinhos maravilhosos de textura. Quando a gente tá passando ele, o ideal é ir caminhando com ele de forma irregular. Pressionou, ele vai depositar tons mais fortes, tá? Aleatórios. Faço base com ele também, mas eu preciso muitas vezes apagar os excessos que fogem ali do meu desenho. Em linha reta, ele vai fazer esse traço assim, mas o ideal é você realmente caminhar com ele, depositando os tons maravilhosos e essa textura incrível do pincel. Agora, a gente vai ter aqui o Lovely Delusion Magic e o Magic Color, que eles têm por característica de diluição. Então, são ideais para pinturas delicadas, que você quer fazer uma boa lavagem, pétalas. Então, vamos ver o Lovely Delusion.
Se você pintar direto com ele, ó, ele não traz mais tinta. Você tem que soltar e adicionar. Então, eu adiciono e dissolvo. Adiciono e dissolvo. Até aonde eu quero. Quero pôr desse lado tinta, trago tinta pra cá, ponho e dissolvo. Vamos para o Magic. Ele tem, dá pra você usar, ó, bem fininho. Mas ele tem, por característica, uma diluição menor. Ele é mais sólido, mais carga de tinta. E as bordas marcam um pouco mais. Ele já dilui um pouquinho menos. Vamos para o Magic Color. Ele tem por característica mudar um pouquinho os tons. Então, ó, do marrom ele vai pro amarelado e vai pro rosado e também tem essa boa diluição. E começa com carga de tinta no início do pincel e vai diminuindo o fluxo. Quero pôr mais tinta, trago tinta pra cá e misturo. Se você quiser usar o pincel sem mudanças de tons, você pode clicar aqui na edição, vir em dinâmica de cor e desativar todas as configurações de cores. Agora a gente entra em pincéis aqui com alguns tipos de lavagem, né? O Light Wash, o Soft Wash e o Wet Paper Texture. Vamos ver o Light Wash. Você pode trabalhar com ele batendo como carimbos e ele faz essa lavagem. Você pode pincelar pressionando e ele vai depositando a textura. Se você quiser carregar um pouco mais, é sempre com leves batidinhas. E aí você tem essas manchas lindas de aquarela. Vamos ver o Soft Wash. Ele é bem suave, eu costumo usá-lo para fazer uma renderização mais realista, com passagens de cores bem suaves. Se você pressionar mais, você consegue todo o tom que você escolheu. Vamos para o Wet Paper Texture. Eu uso bastante ele para detalhes, pequenininho assim. Ele é muito bom porque ele tem uma certa textura e ao mesmo tempo uma suavidade, ao mesmo tempo que ele também marca bastante. Mas ele grande aqui, ó, conheçam a textura. Ele tem uma textura de aquarela bem suave, ó, você consegue trabalhar o fluxo. E ele também tem o Multiply. Agora nós vamos para alguns pincéis com bordas mais duras, mais marcadas. Temos o Soft Edge, o Dark Edge Flat e o Dark Edge Bulk. O Soft Edge, ele tem umas bordas mais irregulares, não marca todo o contorno certinho. Muito bom para a gente fazer plantas, pétalas ou qualquer coisa que você precise deixar essa característica da borda mais marcada. E então, temos o Dark Edge Flat. Se você vier com ele bem devagar, ele vai carregar de tinta. Se você for pressionando, é como se estivesse adicionando mais água. E ele vai deixar essa borda super marcada dessa maneira. Então, é muito legal para fazer uma fumacinha, uma nuvem. Muitas coisas dá para fazer com ele, tá? Vou fazer aqui ao lado dele o Dark Edge Bulk, para vocês verem a diferença. Ó, dá para trabalhar ele bem fininho, se você quiser. E vou fazer aqui maior para vocês verem a diferença. Ele tem por característica parecer mais volumoso, já diz o nome, né? Bulk. Se você pressionar, ó, ele vai fazer essa borda bem marcada, mas ele tem uma textura diferente, ó, pressionando mais. Ele tá empurrando para minha tinta e ele tem essa carinha de cheio, tá? É a textura que temos com ele. Vamos para o Wet Bleed, né? Um sangramento molhado. Ele tem essa característica aqui que eu uso bastante para fazer um sombreamento dentro de uma máscara de recorte. Então, em cima já da pintura, ele dá uma lavagem muito bonita. Eu costumo usar muito em pele, fica bem interessante. Você pode pressionar mais e ter uma pintura mais robusta. Você pode fazer bem suave, trabalhar uma leve texturização.
Agora vamos para o Flourish e o Wet Flourish. O Flourish, ele tem por característica ser um pouco mais seco, tá? Se você carimbar, ele se mistura. Se você pintar, você também consegue. A diferença aqui do Wet Flourish é que o Wet Flourish, ele também dá umas carimbadinhas, mas ele é mais diluído. Eu consigo puxar e diluir, mantendo pequenas bordas de sangramento, tá? Ó, eu pressiono, diluo. O Flourish puro, ele não faz essa diluição, ele vai marcar mais as texturas. Agora a gente vai para os pincéis de transparência, temos o Transparent Hard Edge e o Transparent Irregular Edge. Então, como o nome já diz, aqui a borda é mais dura, aqui a borda é mais irregular e eles são pincéis que não tem muita cor no centro, tá? Eu uso bastante para adicionar bordas sem modificar a cor. E no irregular, você vai ver a borda bem irregular. E se você pressiona, ó, você tira a borda e você pode empurrá-la para onde você quer. Legal em grandes lavagens para a gente adicionar bordas onde não ficou naturalmente. Agora o Dry Paint é um pincel sequinho que você pode usar para adicionar texturas na própria pintura ou em pequenos detalhes de plantinha, um topetinho de cabelo arrepiado. Você dá mais pinceladas em cima, você muda um pouco a característica das pontas para não ficar sempre igual. Vamos para o Pudding. Ele tem por característica parecer uma guirlanda que você passou e você volta carimbando e adicionando outros tons. Você pode trabalhar ele para um ninho de passarinho. O Big Textured Wash, você tem uma grande lavagem para você aplicar no fundo. Se você carimba, você tem a textura pura. Se você arrasta, você tem várias manchas bonitas. E o Big Soft Wash, também para grandes lavagens, para detalhes de fundo, mas ele já é bem suave. Se você pressionar, ele vai trazer toda a carga de tinta, tá? Temos o Pigment Texture, que eu adoro. Para adicionar uma carinha de textura, tá? Como para ajudar ali na textura de aquarela. É como se você estivesse adicionando pequenas poças de tinta depositadas no papel, que geralmente ficam na aquarela. Se você pressionar mais, você tem mais carga de tinta. Aqui a gente tem os pingos, né? Os respingos, tá? Então, temos esse, temos um pouco mais de respingo, double spatter e o spray splash, que tem aqui várias cargas de tinta com respingos, com spray. E entramos então nos pincéis de carimbo. Todos vão ter aqui a mesma característica, não vou passar por todos, mas você carimba na tela e você consegue ter toda a textura da aquarela e inserir isso com máscara de recorte, usando sua criatividade e conseguir então características bem realistas de aquarela. Espero que vocês tenham gostado da apresentação dos pincéis da Pink e que esse vídeo te ajude a entender um pouco mais das características deles.